Infraestrutura. Rodovias brasileiras. Saiba como as rodovias são definidas, conforme critério de seus traçados no território nacional, de acordo com o Plano Nacional de Viação. A classificação das rodovias é definida pelas siglas BR, no caso das estradas sob administração federal e das respectivas abreviações correspondente a cada estado da federação, referente às rodovias estaduais. Exemplo: GO, Goiás, MG, Minas Gerais, ou SP, São Paulo. A partir da sigla alfabética, a nomenclatura das estradas brasileiras são acompanhadas por 3 algarismos numéricos. O primeiro algarismo numérico indica exatamente a categoria da rodovia. Os 2 outros algarismos definem a posição, a partir da orientação geral de uma rodovia, relativamente, seja a partir de uma capital federal ou estadual, além do sentido de seus traçados, norte, sul, leste e oeste, e ainda aquelas de sentido diagonais. Veja a seguir como são aplicadas essas definições. Rodovias radiais são rodovias que partem de uma capital, seja ela federal, no caso de Brasília ou estadual, nos casos de Cuiabá, em Mato Grosso, de Curitiba, no Paraná ou de Salvador, Bahia, e ligam até os extremos de seus respectivos territórios. No caso de uma rodovia federal, a nomenclatura se inicia com prefixo BR e 3 algarismos subsequentes, iniciado por 0 e os 2 seguintes que podem variar de 05 a 95. Exemplos: BR-010, Brasília, Belém, no Pará; BR-020, Brasília, Fortaleza, no Ceará; BR-030, Brasília, Maraú, Bahia; BR-040, Brasília, Rio de Janeiro; BR-050, Brasília, Santos, São Paulo; a BR-060, Brasília, Bela Vista, Mato Grosso do Sul, na fronteira com Paraguai, e a BR-070, Brasília, Cáceres, Mato Grosso, na fronteira com a Bolívia. Rodovias longitudinais. Trata-se de rodovias cujo traçado se dá em sentido norte-sul, com codificação alfanumérica BR, no caso de estradas de rodagem federais, iniciada em 1. As longitudinais mais conhecidas são a BR-101, que contorna todo o litoral brasileiro; a BR-116, a maior estrada em extensão do Brasil cujo traçado abrange a margem leste do país; a BR-153, que corta o território nacional praticamente pela metade; e a BR-163, responsável por ligar o Mato Grosso do Sul ao Pará. Rodovias transversais. São rotas terrestres que cortam o território brasileiro em sentido leste-oeste, dotadas de nomenclatura BR, e numeração iniciada em 2, que também varia em seus números subsequentes em 0, no extremo norte do Brasil, a 50 na capital federal e de 50 até 99, no extremo sul brasileiro. As rodovias nacionais com a definição transversal, mais conhecidas, são BR-230, que liga a floresta amazônica ao nordeste brasileiro, e a BR-262, que corta os estados de Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Rodovias diagonais. São estradas que, como o próprio nome diz, possuem traçado em diagonal, tanto no sentido noroeste ao sudeste, quanto nordeste ao sudoeste. Sua numeração inicia-se em 3. A rodovia diagonal mais famosa ou conhecida é a BR-364, que se inicia no norte do estado de São Paulo, passa pelo Triângulo Mineiro, sul de Goiás, Mato Grosso, Rondônia e termina próximo à fronteira do Acre com o Peru. Rodovias de ligação. Tratam-se de estradas cujos seus traçados de direção são aleatórios, onde fazem a ligação entre rodovias federais ou estaduais e de cidades a outras rodovias nacionais. A nomenclatura é BR iniciada com 4, para rodovias de competência nacional. O critério para a definição numeral dos 2 dígitos subsequentes varia entre 0 e 50, para estradas federais que estiverem ao norte de Brasília e de 50 a 99, ao sul da capital nacional brasileira. Lembrando que os mesmos critérios também valem para rodovias de abrangência e gestão dos governos estaduais. Superposição de rodovias ou trechos em comum. Ocorre onde o traçado de uma estrada se mescla a outra em um determinado percurso. Algo também muito comum entre as rodovias brasileiras. Pode ocorrer ainda, até entre rodovias estaduais com relação a estradas federais, como no caso da BR-070 e a GO-070, em Goiás, que se trata da mesma rodovia em um determinado trecho, ambas radiais, devido ao fato de partirem das respectivas capitais, Federal e Goiânia. O mesmo ocorre com as rodovias BR-116, no trecho conhecido como Rio-São Paulo ou Via Dutra, sendo que na parte paulista, a mesma estrada, também compreende a rodovia estadual SP-060. Nesse caso da Via Dutra, portanto,
houve a superposição de uma rodovia estadual radial com outra federal longitudinal. Quilometragem das rodovias brasileiras. A quilometragem das estradas não é cumulativa de um estado para outro. Ou seja, em toda divisa estadual, a mesma rodovia logo tem sua quilometragem zerada e contando a partir dali. Para as rodovias radiais, iniciadas em zero, a quilometragem sempre se inicia na capital federal, no caso de estradas de administração do governo nacional e das capitais estaduais para rodovias sob gestão dos respectivos governos dos estados. Para as rodovias longitudinais, iniciadas em 1, o sentido de quilometragem se inicia do sentido norte para o sul. As exceções são as BR-163 e BR-174 em Mato Grosso, cujas suas quilometragens se iniciam em sentido inverso, ou seja, do sul para o norte. Já as rodovias transversais, iniciadas em 2, possuem quilometragens iniciadas no sentido leste para oeste. As diagonais, iniciadas em 3, iniciam seus marcos quilométricos em pontos mais ao norte do país, seguindo em direção ao sul, e as rodovias de ligação, iniciadas em 4, também obedecem a esse critério de início no norte, para o sul. Condições das rodovias brasileiras. Anualmente, a Confederação Nacional dos Transportes, CNT, avalia as condições das estradas brasileiras. De acordo com o levantamento feito pela entidade, cerca de 67% delas estão em situações insatisfatórias, sendo que de todo o total de pistas de rodagem do país, contando estradas federais, estaduais e até municipais, apenas algo ao redor de 12% possuem pavimentação. As principais rodovias que cortam a floresta amazônica são os maiores destaques de estradas sob gestão federal que ainda não possuem nenhum tipo de pavimentação, sendo as mais conhecidas: BR-230, transversal, também conhecida como Transamazônica, e a BR-319, diagonal, que liga as capitais dos estados do Amazonas e Rondônia. O destaque também são trechos da BR-158, longitudinal, no nordeste de Mato Grosso e o sul do Pará. A entidade lembra ainda que são necessários 94,12 bilhões de reais em obras emergenciais de reconstrução e manutenção de rodovias. A CNT defende ainda a necessidade de investimentos contínuos e perenes que viabilizem a reconstrução, restauração e a manutenção de rodovias, que incluem também sinalização vertical e horizontal, além de pontos de pesagem de caminhões para conferência sobre possíveis cargas acima do permitido, que viessem a estragar o pavimento. Tipos de pavimentação e seus custos. Atualmente um debate tem ganhado cada vez mais relevância, pelo menos entre youtubers, na internet, sobre a adoção de tipos de pavimentos mais resistentes nas rodovias brasileiras. Muitos questionam a possibilidade de implantação do pavimento de concreto, considerado mais durável. Outros também aventam a construção de pavimentos asfálticos com polímeros de borracha, proveniente da trituração de pneus velhos, que também é considerado asfalto ecológico. Certamente o custo de construção é o que mais impacta na hora de os governos definirem sobre o melhor tipo de pavimentação deve ser adotado. Enquanto o custo médio do metro quadrado de asfalto gira ao redor de R$ 30 a R$ 60, o pavimento de concreto pode chegar a mais de R$ 230 o metro. Geralmente o chamado concreto betuminoso usinado quente, CBUQ, é o mais usado, embora seu tempo de vida útil não ultrapasse 5 anos, sem que seja preciso nenhum tipo de manutenção, suportando um período de até 15 anos, apenas com remendos ou reparos pontuais de buracos que surgem ao longo do tempo, nas pistas, sem recapeamento ou restauração completa com remoção do asfalto antigo e aplicação de uma nova capa. Já no caso do pavimento ecológico que se utiliza de pó de borracha na massa asfáltica, pode ter uma durabilidade máxima de 25 anos. E o pavimento de concreto, algo ao redor de 35 anos. Isto é, sem nenhum tipo de intervenção mais profunda nos trechos onde é utilizado. O custo de construção do asfalto ecológico gira em torno de R$ 77 o metro quadrado construído. Privatizações ou concessões. Desde os anos 1990 e 2000, em atendimento à agenda liberal de redução do papel do Estado na economia, algumas das principais rodovias brasileiras passaram para a administração da iniciativa privada. Contudo, inicialmente apenas os trechos mais movimentados entre as cidades mais importantes do país passaram para a gestão da iniciativa privada, por meio de concessões, como no caso da Via Dutra. Recentemente, novos leilões referentes a uma maior parcela de trechos foi disponibilizada pelo governo para empresas privadas interessadas, onde ocorreu a assinatura de outros contratos de concessão, considerados pelo governo e por especialistas como de relativo sucesso. O que falta nesse debate, porém, se dá em torno de trechos de maior interesse, já prontos,
com elevadas chances de bons e rápidos retornos financeiros para as empresas gestoras, ignorando outros, pouco movimentados ou sem nenhum tipo de pavimentação, como no caso das estradas da Amazônia. As gestoras das rodovias geralmente são empreiteiras que trabalham com obras de pavimentação asfáltica que se consorciam com fundos de investimento do mercado financeiro.